Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador, trazendo aqui um lançamento, está saindo do forno, acabou de chegar da Panini direto para o canal Coisa de Colecionador, o volume 2 do Spawn. Eu vou abrir aqui o plástico para vocês verem em primeira mão. Logicamente, eu não vou poder fazer ainda comentários além da arte, né? Não vou poder falar da história, porque eu não li. Não, essa fase aqui, com certeza, eu não li. É essa fase que reúne o número 301 ao número 306 do Spawn americano, tá? É uma fase bem mais atual, então é uma fase depois dos anos 2000, do personagem clássico lá dos anos 90, do Todd McFarlane, criado, né, pelo Todd McFarlane, aqui com história do McFarlane, do Alexander, com arte do Capullo, que eu acho muito melhor do que o McFarlane, tá? E outros aqui, tem o Openha, tem o Billy Tan, tem o Craig que eu não sei quem é. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Eu sempre faço essa abertura aqui cuidadosa, porque eu mantenho ele dentro desse saco original, depois de aberto, tá? Eu acho legal manter esse saco original, porque ele protege mais a revista, né? É lógico que eu boto depois também num saco específico, um polipropileno, alguma coisa assim do tipo, se eu achar que a edição realmente vale a pena, tá? Então eu mantenho aqui assim, guardo, né? Depois eu boto aqui de volta. Muito bem, então estamos aqui com o volume 2, Caçada Infernal, capa cartão, basicona. O preço do número 1 foi mais barato, agora aqui já está R$ 50, R$ 49,90. Já está um pouquinho mais salgado, mas é uma fase bem mais atual do Spawn, né? Antes de começar a falar disso, gente, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e se você gostar do papo aqui, deixa o gostei ou não gostei, como eu sempre falo, faz parte da brincadeira. Muito bem. Então, eu acho, primeiro a minha opinião a respeito da edição, né? Edição capa cartão, comum, nada de especial. Me parece uma estratégia da editora, da Panini, para resgatar um personagem que não tem nenhuma expressão no Brasil. É praticamente um desconhecido no Brasil, apesar de fazer muito sucesso lá fora, nos Estados Unidos. A série dele, né, já vai aqui para mais de 300, né? Eu nem sei quanto é que está atualmente, mas bem mais de 300. Então, é um personagem que lá tem peso, aqui não tem peso nenhum, é praticamente desconhecido. Foi publicado de uma forma muito esporádica, muito solta, né? Por editoras pequenas que não conseguiram dar ao Spawn um relevo decente. Então, a Panini fez uma opção de lançar ele em duas etapas, digamos assim, simultâneas, duas etapas simultâneas. Está saindo o Spawn Origins, o que eles chamam de Spawn Origins, e está lançando aqui esse Spawn, apenas Spawn, com a série a partir, né, do número 300 mais ou menos. Muito bem. Eu acho a estratégia, mercadologicamente falando, muito boa, porque eles também não podem investir muito numa edição capa dura ou algumas coisas assim, para uma série mensal e que não tem muita expressão no Brasil. Não é um personagem com muito apelo. Então, a estratégia é boa, mantendo esse esquema de trazer vários números em uma edição só, para poder cobrar um preço um pouco mais justo, né? Poderia ser um pouco mais barato? Poderia, mas não está também absurdo, né? Infelizmente, a inflação no Brasil, os impostos, principalmente no Brasil, comem muito dessas produções e não é um gênero de primeira necessidade, né? Venhamos e convenhamos. Muito bem. Volume 2, Caçada Infernal, McFarlane. Eu só lamento que eu acho que poderia haver um caprichozinho a mais da Panini. O primeiro capricho é botar uma orelhinha aqui, que dá um acabamento tão mais bonitinho, um prazer maior de folhear a capa. Então, uma orelhinha aqui seria bem-vinda. Outra coisa que eu sempre reclamo, e vou continuar reclamando em todos os vídeos, é essa questão da lombada invertida. Quando você apoia a revista nessa posição, de frente, a lombada está invertida, está de cabeça para baixo.
Não sei por que algumas editoras, e a Panini sempre, não coloca ao contrário. A numeração, o texto deveria vir com a cabeça para cá, para quando você apoiar a revista, você ler o que está escrito. Tudo bem, detalhe, bobagem? Provavelmente muita gente vai dizer isso. Eu digo que é falta de capricho, tá? Vamos lá. Caçada Infernal, volume 2. Aqui, os nossos amigos aqui. A história volta a ser escrita pelo McFarlane, que largou o personagem durante um tempo, mas já volta a escrever aqui nessa fase, com arte do próprio McFarlane, do Jason Shaw Alexander, que é um bom artista, o Greg Capullo, que amadureceu bem, começou emulando o traço do McFarlane, né? Quem está acompanhando a série Origens, daqui a pouco vai se deparar com o traço do Greg Capullo na série, o que melhora muito, porque na minha opinião o McFarlane é muito ruim, eu não gosto da arte do McFarlane. O que o McFarlane fez de muito bom foi criar o personagem. O personagem é muito interessante, é bem bolado, é diferente de tudo que você já viu, é muito interessante. Mas a arte do McFarlane e a história do McFarlane não são boas. Ele precisa de ajuda, né? E aí, logo depois, no Origem, você vai ver a arte passar a ser feita pelo Greg Capullo, que é um ganho muito legal para o Spawn. E com o tempo, o Capullo também para de emular o traço do McFarlane e ganha personalidade. A sua, né? Revela a sua personalidade e fica bem mais legal. Então aqui nós temos também a arte do próprio Capullo, do Clayton Crane, que eu não conheço, do Jerome Opeña, que já desenhou para a Marvel, conheço alguma coisa, e o Billy Tan, que é um clássico também lá dos anos 90, né? O argumento do McFarlane e do John Goff, que eu não conheço. Muito bem. Vamos aqui já olhar a arte. A arte parece boa, parece interessante, mantém aquele padrão do Spawn, que é essa arte um pouco suja, né, um pouco rabiscada, e com algumas desproporções anatômicas que eu pessoalmente não gosto, mas acho aceitável, mas não é exatamente o estilo que eu gosto. Essa desproporção anatômica leva a um estilo mais caricato, né, mais exagerado, que é uma marca do personagem desde os anos 90, tá, gente? Não está diferente em nada, não está me surpreendendo, tá? Não surpreende em nada. E aqui me parece haver o estilo, inclusive, da diagramação, é bem o estilo do Spawn, lá dos anos 90, 91, 92, por aí. Já tem vídeo no nosso canal em que eu falo do Spawn Origens, tá? Inclusive, a minha visão é que o Spawn Origens, aquela fase do Spawn dos anos 90, ficou lá nos anos 90. Não envelheceu bem. Infelizmente, não envelheceu bem. E hoje em dia é difícil de ler. Você tem que ler com um certo saudosismo, com um certo respeito, né? A ter sido uma criação original, essa coisa toda. Mas não é uma coisa que me agrade muito. Essa fase atual, o primeiro livro, me parece, como o McFarlane volta a escrever, infelizmente, ele volta a ter uma pegada muito daqueles anos 90, que me parece que o McFarlane quer reviver. Inclusive, essa narrativa aqui, com esses 3 comentaristas aqui, é clássica dos anos 90. Isso estava em todas as histórias dos anos 90, e essa história sendo contada em paralelo pela opinião pública, né? Pelos órgãos de imprensa, e sempre com um certo toque de humor irônico, né? Um certo deboche, que era legal nos anos 90, mas agora me parece uma fórmula um pouco cansada, tá, gente? Então aqui nós vamos dando uma olhada na arte. Não consigo ver uma separação muito clara entre os artistas aqui. Aqui sim, aqui parece um pouquinho diferente, mas pouca coisa. Mas você vê que está praticamente cada página com um artista diferente, é uma grande mistura aqui de artistas, o que eu pessoalmente não gosto muito, tá? E outra coisa também que é um clássico do Spawn, que é uma das sementes do estilo anos 90, é a violência extremada. A violência escatológica, com muitas facas, muitos cortes, muitos órgãos saindo de dentro do corpo, uma coisa bem exagerada. Aqui vem, então, o conjunto das capas do Spawn 301, que teve a colaboração de todos esses artistas aqui, e cada um contribuiu também com uma capa. São as chamadas capas variantes,
que lá nos Estados Unidos é muito comum, é muito normal sair com capas variantes. Aqui eu vou destacar para vocês, eu não vou nem destacar o Todd McFarlane, porque eu não gosto da arte dele. Eu acho interessante a do Shawn Alexander, mas é muito caricata, exagerada. Aqui interessante está o Alex Ross, um pouco mais realista, né? O J. Scott Campbell, que nesse caso aqui não exagerou muito, exagerou só um pouco, mas o traço do Scott Campbell é bem caricato, né? Bom, aqui já vem o 302, publicado em 2019, então esclarecendo para vocês que essa fase aqui que estão publicando em paralelo com Origens é bem nova, é de 2019, né? E aqui continua, então, mais ou menos com a mesma pegada. A narrativa retoma completamente o estilo de narrativa dos anos 90 do McFarlane, que ele volta a escrever o personagem, né? E aqui já aparece a X-Spawn, né? O Spawn tem um monte de desdobramentos de outros Spawns, né? Tem Spawn medieval, Spawn de tudo quanto é tipo. Aqui capas alternativas do 302, aqui com o Greg Capullo, bem caricatão, e aqui só do McFarlane com a X-Spawn. Muito bem. Aqui já uma capa do McFarlane com o Francesco Mattina. Acredito que o Mattina tenha feito a arte final, né? Aqui uma personagem que nitidamente emula, né, copia a Viúva Negra, né? Bem claro aqui, né? A citação é bem lógica. É uma arte interessante e tal, mas não é o meu estilo, tá, gente? Não é o meu estilo mesmo. É caricato, é exagerado. Lembra, quem vai gostar disso aqui provavelmente são os fãs do Bill Sienkiewicz, né? Sienkiewicz tem um traço bem parecido com esse aqui, lembra bastante esse traço aqui que nós estamos vendo aqui. Já o 303, a capa do Mattina ali, aqui do Kael Nigu, e aqui o McFarlane numa capa sem as cores. Realmente a arte que eu mais percebo uma semelhança disso aqui é com o Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz faz esse traço aqui e tal, aqui mantém aquela narrativa. Bom, vamos aqui para o 304. A arte não se altera. Eu, como costumo normalmente fazer, eu dou uma oportunidade para o título, né? Essa fase aqui do Spawn é uma fase que eu não conheço nada, eu nunca li nada disso aqui. Eu vou ler para depois dar uma opinião para vocês sobre a história. Mas, em princípio, eu digo para vocês que a arte não me cativa. Então, se a história não for bem interessante, tipo nota 10 mesmo, dificilmente eu vou continuar colecionando o Spawn normal, tá? Por isso é que eu acho interessante essa edição um pouquinho mais baratinha, não muito baratinha, mas um pouquinho mais baratinha, da Panini, porque dá pra gente experimentar e ver se realmente gosta, tá? Depois desse volume 2 que eu ler, eu vou avaliar para vocês, e aí eu vou decidir se eu vou continuar comprando o Spawn, como eu já fiz mais ou menos com Origens, e eu também não devo continuar com o Spawn Origins, porque eu acho que envelheceu mal, não é uma coisa que eu tenha vontade de reler. Diferente, por exemplo, para citar um paralelo dos anos 90, Stormwatch, apesar de eu ter muitas restrições aos temas, às abordagens do autor, né, do Warren Ellis, eu ainda acho, eu consigo reler, eu acho interessante reler o Stormwatch. E depois o Authority, a mesma coisa, na fase do Warren Ellis. Eu acho interessante, tenho vontade de reler. O Spawn dos anos 90, eu não tenho vontade de reler. Até reli o volume 1 e o volume 2 do Origens, mas realmente não aprovei. E esse daqui, vou ler para fazer um julgamento mais completo, mas a arte, eu já digo para vocês, não me interessa. Tá bom, gente? Até a próxima.